O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom momento, meus irmãos e minhas irmãs do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Eu sou o Matheus Castro, aqui da casa, e a gente vai dar continuidade a mais um dia de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com o tema de hoje que é Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, né? Esse estudo está no capítulo 8, nos itens 20 e 21, para quem depois quiser dar uma consultada, é sempre bom, quiser reforçar, né, o estudo é muito importante, né? E queria aproveitar o ensejo para agradecer mais uma vez a oportunidade de podermos estudar juntos, né? Mais uma passagem do Evangelho, mais um momento de reflexão, né? Que contém os ensinamentos do Cristo, né? E que são interpretados à luz da doutrina espírita. Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a concentração, pedindo, né, que possamos harmonizar os nossos pensamentos para termos um estudo ainda mais produtivo. Então, Pai amado, Jesus, mestre amigo e amigos da espiritualidade que estão conosco, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos juntos, ainda que virtualmente, mas juntos em pensamento. Que possamos ter esse tempo agora que nós dedicamos ao estudo, que possa ser um tempo de refazimento, né, de renovação dos nossos pensamentos, das nossas energias, das nossas disposições, e que com o auxílio da espiritualidade possamos estar bem dispostos para aprender, para refletir todos os valiosos ensinamentos que o Cristo nos deixou e que a doutrina espírita também tem a nos oferecer. Que assim seja. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, né, nós vamos começar hoje, né, com um conjunto de reflexões que são muito importantes, né, e a começar, né, e muito sugestivas, a começar pelo título do item de hoje, né, que é Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E se a gente for fazer uma interpretação literal, né, ele se remete diretamente às pessoas que possuem baixa visão ou que porventura não consigam, né, enxergar. E esse sugestivo título, ele nos leva à seguinte reflexão. Ora, por que uma pessoa que não consegue enxergar poderia ser considerada bem-aventurada? O que tem de bom em estar nessa situação? E aí, o que é fundamental para nós não é a situação em si, mas a perspectiva a partir da qual a gente vai tentar compreender a situação e as diversas situações, né, que são semelhantes para as pessoas, né? Se a gente observa a situação apenas do ponto de vista da vida terrena, né, do terra a terra, e desconsidera qualquer horizonte espiritual, obviamente essa situação vai ser única e exclusivamente uma tragédia, né? Muito ruim não poder enxergar. Se a gente analisa apenas da perspectiva terrena, é um acidente de percurso. Contudo, o nosso objetivo hoje é justamente poder analisar a partir dos ensinamentos do Cristo e dos conhecimentos que nos chegam a partir do Espiritismo. Logo, a partir da perspectiva espiritual, tomando em vista, quando a gente fala espiritual, significa o Cristo e a luz da doutrina espírita, a gente deve ter em mente a necessidade de atuar
e agir em conformidade com as leis divinas. E neste primeiro momento é importante ressaltarmos as leis de ação e reação, ou também, como se fala muitas vezes, de plantio e colheita. E o que quer dizer? Que aquilo que nós temos e que passamos em nossas vidas é resultado de nossas ações em algum momento, ainda que seja num passado um pouco mais longínquo, que a gente não consegue nem ter consciência, tendo em vista que a doutrina espírita parte do pressuposto da comprovação de que nós reencarnamos múltiplas vezes, sucessivas vezes, centenas, milhares, ou seja, temos inúmeras vidas para trás até chegar naquela existência em que nos encontramos hoje. E com isso, é fundamental, se a gente fala de plantio e colheita, a gente entender que se a gente pega e planta maçã, a gente não colhe banana. Então, aquilo que a gente planta, e aí tem uma outra máxima da doutrina, que é que o plantio é livre, mas a colheita ela é obrigatória. O que isso quer dizer? Né? Que nós somos livres para plantarmos, para agirmos como bem entendermos. Ou mesmo quando estamos em circunstâncias delicadas, que as nossas possibilidades de ação elas são mais reduzidas, muitas vezes não temos tantas escolhas assim, sobretudo para aqueles irmãos, para aquelas irmãs que se encontram em uma situação de maior necessidade, de um maior desespero, em que a margem de ação ela é obviamente muito inferior em termos materiais. Mesmo nessa situação, isso não pode justificar um mal feito a outro. Ainda temos uma certa liberdade de atuar de maneira que não sejamos obrigados e obrigadas a fazer o mal a alguma outra pessoa. Essa é a questão. Entretanto, se a nossa escolha for de fazê-lo, a gente, obviamente, tende a arcar com a consequência coerente com aquilo que nós fizemos, com o teor daquilo que nós fizemos. Dessa maneira, aquilo que pode parecer em um primeiro momento, uma primeira vista, um acontecimento fortuito, uma fatalidade ou mesmo uma falta de sorte, deve ser analisado como um resultado das nossas ações. E se é resultado das nossas ações, essa perspectiva de azar, de injustiça, ela já começa a sair do circuito e a gente tem que ter uma força de vontade um pouco maior para compreender melhor aquilo que nós estamos passando. E o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala sobre o assunto? Vamos ler aqui. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Vamos ficar até mesmo no título do texto, né, dos nossos itens de hoje. Uma pessoa que, porventura, ela nasce sem conseguir enxergar. Ela fez alguma coisa nessa vida que justificava essa situação? Não fez, né? Não poderia ter feito na barriga da mãe, né? Então, a causa dessa situação ela tem que ser buscada em um momento passado, um momento pretérito. Tudo aquilo que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta.
Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa da queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de faltas de cuidado, etc. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. A isso denominamos de expiação, que é essa condição que pode ser imposta por outrem, mas que, na verdade, ela significa apenas o cumprimento das leis divinas por parte da espiritualidade. Ou essa situação pode, inclusive, vir de nós mesmos, pedirmos, antes de reencarnarmos, por um senso de responsabilidade nossa, né, em que nós enxergamos, nós compreendemos essa necessidade de arcar com esses débitos e, com isso, possamos avançar espiritualmente. Só que é fundamental para a gente, né? É muito importante. Só que esse processo ele é muito importante para nós, porque quando a gente está falando das leis divinas e dos débitos que nós contraímos, a nossa marcha espiritual ela depende também de saudarmos esses débitos, não deixarmos esses débitos para trás. E em algum momento a gente tem que arcar com as consequências daquilo que a gente fez, né? Então a justiça divina, ela justamente ela confere a nós os meios de arcarmos com esses débitos, de saldarmos essas dívidas, a fim de que possamos seguir os nossos caminhos, né? E esse é o propósito, né, dessas expiações, né, que podem ser vistas, eu acho que fica melhor, não como punição, necessariamente a punição pela punição ou castigos, etc., mas meios que nos são conferidos por Deus, com o apoio da espiritualidade amiga, para que nós possamos pagar as nossas dívidas e assim seguir em frente. Só que é extremamente importante a gente ter sempre em mente que a lei divina ela não é e não pode ser interpretada como um mero olho por olho, dente por dente, como pode-se entender a partir daquilo que está sendo colocado, né? Porque nas leis divinas há uma lei que se sobrepõe a todas as demais, que é a lei de amor. Ou seja, o amor ele está na base de todos os mecanismos divinos, né? De toda a existência. O amor é a base de toda a existência. Nesse sentido, a gente não pode compreender Deus como um juiz impiedoso que está ali o tempo inteiro olhando e julgando a gente, que seria, na verdade, repetir até mesmo aquilo que nós, enquanto humanidade, temos de pior, que é o julgamento dos outros, é mesmo a confusão entre justiça e vingança. Não se trata disso. Deus não é um mero justiceiro que sai por aí, que fica por aí na espreita dos nossos menores equívocos para fazer, para tentar punir ninguém. Logo, Deus sempre vai encontrar a maneira mais perfeita e mais amorosa de
garantir o funcionamento das suas leis, de garantir o equilíbrio universal, de modo que essas punições, que essas expiações, elas sempre tenham em si uma finalidade educativa, né? E que gerem benefícios para o próprio sujeito que está ali naquele momento, em tese, sendo punido, e que na verdade a gente sabe que é expiando, que é saldando aquelas dívidas. Então a gente tem que observar que, que a consequência lógica e necessária dessa compreensão do amor divino, estando na base de todos os mecanismos de equilíbrio das relações entre os espíritos, entre as pessoas, vai ser que a gente nunca vai pagar aquela coisa de centavo por centavo, que o objetivo não é fazer sofrer, mas que o sofrimento que pode advir de uma expiação nada mais é do que fruto da nossa incompreensão e das nossas ações, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, as reparações das nossas ações que estão nas expiações, essas reparações, elas sempre se dão da maneira mais amorosa possível, por mais duras que pareçam ser e que, na verdade, sejam no primeiro momento. E com isso, né, e isso não quer dizer, só para a gente não perder a oportunidade de colocar isso, porque isso pode dar a impressão de que quando nós observamos uma pessoa ou pessoas em sofrimento, em situações difíceis, né, isso pode dar a entender aquela coisa, deixa passar por aquilo, uma certa indiferença, está pagando pelo que fez, então deixa rolar. Não, também não é isso. Não é esse o objetivo. A gente tem sempre a obrigação, nós enquanto cristãos, nós enquanto espíritas, temos sempre a obrigação de auxiliar sempre que nos for possível aos nossos irmãos, às nossas irmãs em dificuldade. E isso é parte do nosso crescimento. E, inclusive, essa nossa indiferença para com o sofrimento alheio, nos gera débitos para saudarmos no futuro. Mas se Deus fez a lei e a lei está sendo cumprida, por que eu vou ter que me meter para atenuar a lei? Se eu me meter naquilo dali, eu estou impedindo o meu irmão de cumprir? Não, pelo contrário. Ajudar o irmão ou a irmã com necessidade a passar por aquela situação, a saldar os seus débitos, isso é meritório. E é, na verdade, para isso que nós viemos aqui. Esse é o ponto. Que muitas vezes nós temos a oportunidade de aprendermos com o sofrimento alheio também. E aí evoluirmos. A nossa vida em sociedade, ela presume que uma pessoa deve sempre buscar amparar a outra, que, como diz a música, né, e não no sentido do relacionamento amoroso, mas no sentido de uma vida em sociedade, de sermos seres sociais que vivem em sociedade, né, que é impossível ser feliz sozinho. Então esse é o ponto fundamental, né? E se a gente ir retomando, né, o nosso estudo após essa breve pausa, mesmo e analisando a questão da justiça divina, mesmo para essa pessoa que porventura ela não enxergue, né, e muitas vezes entendermos a bondade divina nessas situações, nessas experiências é muito difícil. A gente fica com essa forte sensação de injustiça. A gente tem que analisar uma situação de uma perspectiva mais ampla, né? Em primeiro lugar, é que essa experiência, além de
saldar débitos pretéritos, né? Seja a experiência da não visão, seja alguma outra experiência, alguma outra dificuldade, né? Muitas vezes também tem um caráter preventivo. Como assim? Né? Deus é tão amoroso que, ao identificar as nossas tendências, consegue também identificar, né, se estamos prestes a cometermos atos que possam piorar as nossas condições espirituais no futuro. E muitas vezes, com isso, por meio da sua bondade, atua de maneira preventiva a fim de evitar algo que nós possamos fazer que consiga, que inclusive gere mais danos contra nós. E aí, vamos para um outro trecho aqui do Evangelho. Lembrai-vos do que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. Quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão terem visto a luz? Ó sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda, podem viver inteiramente a vida das almas, podem ver mais do que vós que tendes límpida visão. Dessa maneira, a gente enxerga aí no Evangelho e muitas vezes na própria bibliografia espírita que certos cometimentos, certos comprometimentos do corpo, né, vêm com uma função preventiva para os sujeitos, por incrível que pareça, né? E aí, vamos finalizando, né, já com um relato, né, de um espírito que ele encarna numa situação de um altíssimo grau de uma deficiência cognitiva e também física, né, que basicamente o impedia de ter, digamos, uma vida, de ter autonomia, sobretudo, de ter uma certa independência, né, em que ele não conseguia nem expressar as suas ideias e nem se locomover. E à primeira vista, obviamente, isso é extremamente injusto. Poxa, como alguém, né, é muito triste isso, e a gente reconhece que ninguém de nós gostaria de estar nessa situação. Né? Essa é a realidade. Então, nós, assim, é uma obrigação a gente se compadecer. Contudo, sem, né, blasfemar, sem aquela revolta, mas nos compadecermos e queremos ajudar, eu acho que é o impulso natural que nós, enquanto espíritas, temos que ter. Né? Entretanto, a bondade de Deus manifesta ali naquele momento está no seguinte: esse mesmo espírito vinha de uma série de sucessivas encarnações como suicida. E essa foi a maneira dele conseguir ter uma experiência na vida da Terra, saldar parte dos seus débitos e evitar que ele se matasse novamente. Então, assim, a bondade de Deus está presente naquilo, porque se ele encarnasse com em perfeitas faculdades cognitivas e com condições de se locomover numa plena autonomia, esse espírito fatalmente iria se matar novamente. Tá? Então, né, Deus, a fim de que ele pudesse viver, pudesse saldar parte desses débitos pretéritos e não perdesse uma nova encarnação, não agravasse a sua condição espiritual por meio de um novo suicídio, fez com que ele encarnasse daquela maneira. E a gente pensa, ao mesmo tempo que a gente deve se compadecer, obviamente, de a gente, né, e aquilo, né, poxa, eu não desejo, o que eu não desejo para mim, eu não vou desejar para uma outra pessoa, eu não vou ficar contente com a situação de uma outra pessoa, é claro que não. Né? Até porque se o irmão ou se a irmã precisou chegar naquele ponto ali, porque fez realmente ações extremamente felizes, tudo, mas, né, isso não pode implicar uma revolta, não pode implicar para nós espíritas, sobretudo, um desconhecimento daquilo que a obra de Deus tem a nos apresentar. Né? Então, a gente tem que analisar todas essas situações, tudo aquilo que aparece em nossas vidas da maneira, né, mais sóbria possível. E isso é fundamental. E aí, né,
para finalizar esse nosso estudo, a gente não pode considerar essa situação como uma prova de amor divino? Porque ao mesmo tempo que está cumprindo uma expiação, está evitando que se comprometesse ainda mais. E é nesse sentido que é possível colocar, né, que não há uma mentira em colocar bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Né? E a gente observa, se a gente transfere essa questão dos olhos fechados para várias outras experiências da nossa vida, das nossas vidas, várias limitações que venhamos a possuir, é porque muitas vezes, né, essas nossas tendências que nós temos irão nos gerar muito mais comprometimentos, tendo em vista o futuro e situações ainda piores da que nos encontramos hoje. Então é fundamental, obviamente a gente não vai gostar de passar por experiências desagradáveis, né? Muitas vezes os remédios são amargos, não tem como fugir disso. Entretanto, eles são necessários a fim de que eles cessem de existir, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, mais uma vez eu gostaria de agradecer pela oportunidade do estudo de hoje, né? E pedir mais um pouquinho a concentração de vocês para que a gente possa fazer a nossa prece final. Pai amado, obrigado, Pai, pela oportunidade. Muito grato, Pai, por tudo, por todos esses ensinamentos que tem deixado para nós, pela doutrina espírita que tanto nos esclarece e conforta, pelo Grupo Espírita Amadeu Ferretti, né, que tanto nos oferece oportunidades de estudo, de trabalho, e que, graças a Deus, com o final desse período pandêmico, a gente vai poder retornar também às nossas atividades mais regulares e que possamos, em segurança, e que possamos, com saúde, seguir em frente e continuarmos a evoluir segundo os teus desígnios. Muito grato, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez foi um enorme prazer estar aqui com vocês, estar unido a vocês, junto por meio do nosso pensamento, por meio da nossa vontade no bem, e que possamos permanecer assim. Que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!